Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 048, a gente vai falar sobre bloqueios e suspensões por falta de pagamento. Então esse é o assunto da aula de hoje que a gente vai falar um pouquinho, vou te passar algumas informações que podem acontecer. E essa questão de falta de pagamento nem sempre é porque a pessoa, por querer, não deixou de pagar. Existem também alguns esquecimentos, falhas sistêmicas e por aí vai. Então você tem que, no meu entender, compreender sobre isso, porque a sua empresa pode precisar dessas ações em algum momento. Posso sofrer bloqueio de serviços por falta de pagamento? Sim. Isso é uma pergunta que eu já tive algumas pessoas me questionando e sim, a gente pode ter o bloqueio. É um direito da prestadora fazer esse tipo de processo, tá? Então, é possível. Porém, tá? Existe um processo que precisa ser feito. Mesmo sendo um direito das prestadoras, não é para que seja feito de qualquer forma. Então, precisa ter um fluxo, um processo, uma definição. E existem regulamentações da Anatel que definem como é isso. E principalmente a resolução 632, ela diz o que pode ser feito. Mas lógico, a gente tem que ter pelo menos as noções, as informações e saber que se a gente não pagar um contrato, sim, ele pode ter um bloqueio. Ou se for um plano de serviço de uma modalidade pré-paga, lógico que você não vai fazer um pagamento, você vai fazer uma recarga. E a falta de recarga pode também ocasionar o bloqueio daquele serviço, que você vai estar utilizando voz, dados, internet, SMS, qualquer serviço que seja da prestadora por causa daquele valor. Seja um modelo pré-pago, que você paga antes de usar, ou um modelo pós-pago, que você paga depois que fizer a utilização. Então, em ambos os casos, ou seja, qualquer tipo de plano, essa forma de pagamento, você pode ter algum bloqueio por falta de adimplência, ou seja, não ficar pagando com frequência, você pode ter um bloqueio, cada um na sua modalidade, mas você tem que entender que sim, existe essa possibilidade e pode ser feito em qualquer contrato de qualquer serviço de telecom. Qual o objetivo da aula de hoje? O que é que eu quero passar para você dessas informações? É fazer com que você conheça e entenda. Se você já conhece, ótimo, você vai apenas refinar as informações que você já sabe. Se você não sabe, eu vou te mostrar para você conhecer os pontos que envolvem situações de bloqueio ou suspensão, que aí tem os dois termos, em situações de falta de pagamento. Então, vou te passar algumas informações, alguns pontos para você entender exatamente isso, caso venha acontecer na sua empresa. E normalmente, se não aconteceu, vai acontecer, isso é natural, qualquer empresa ela passa por algum tipo de bloqueio. E aí eu vou te passar essas informações para você entender. E o primeiro ponto que eu vou te passar é como eu faço a gestão e como é que eu tomo ações sobre esses bloqueios. Ou seja, aconteceu um bloqueio, o que é que eu faço? Qual é o fluxo que eu normalmente tomo para fazer as ações de correção? Porque o objetivo, quando a gente faz a gestão do telecom, acontecer um bloqueio, a gente reparar aquela situação e voltar a funcionar a operação com os serviços que a gente tem. Na prática é isso que acontece. Os três possíveis bloqueios e suspensões dos serviços de telecom, então existem três tipos de bloqueios. Bloqueios ou suspensão, para você entender mais fácil, é um impedimento para você utilizar aquele serviço. Existe a suspensão parcial, por motivo de débito em aberto. Essa suspensão ela tem que ter uma notificação, ou seja, a gente tem que ser avisado de que isso vai acontecer, existe uma regra, um processo que deve ser seguido pela prestadora. Suspensão total por débito, que, ou seja, quando tem um bloqueio um pouco mais forte, o restabelecimento, ou seja, fazer com que o serviço volte a funcionar, que aí você tem que também saber como isso funciona, e o cancelamento por débito, ou seja, o contrato foi cancelado porque existia um débito em aberto. E uma questão que algumas pessoas também questionam e perguntam, que eu creio que tem a ver com essas suspensões e bloqueios, porque acarreta no final esse cancelamento, caso não seja pago, é a questão de baixa do registro de inadimplente, por exemplo, em órgãos de proteção do consumidor, na parte de crédito. Então, vou passar para você esses pontos para ficar mais fácil da gente entender e conhecer sobre esses bloqueios e suspensões. Como gerenciar e tomar ações sobre bloqueios ou suspensões referente aos serviços que a gente tem
e que a gente gerencia nas faturas de telecom. Primeiro a gente pode gerenciar no caso, tá? Serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, que é a internet. Então, todos esses serviços eles estão passíveis de um bloqueio. Então, isso pode acontecer. Eu criei uma metodologia chamada Reduza Custo Todo Mês. Então, nessa metodologia, nada mais é do que minha experiência. O que eu já tive de bloqueio, o que eu já vi de informações. Isso, lógico, a metodologia não fala só de bloqueio, fala de um monte de coisa. E o principal é reduzir os custos da empresa. Simples assim. Só que, por exemplo, ações de bloqueio vão fazer a empresa perder dinheiro, no meu entender. Então, a empresa deixar de funcionar, deixar de ter internet, ninguém se comunicar, qual é o quantitativo financeiro que isso pode causar na empresa. E tem empresa que perde milhões ao dia se isso acontecer. Então, no meu entender, cuidar disso é tão importante quanto eu fazer uma negociação, porque eu tenho que deixar a operação funcionando. Nesse fluxo, ou seja, também pensando em otimizar custos, tá? Essa metodologia, existe o pilar gestão. O pilar negociação, que é o primeiro pilar, ele cuida de otimizar realmente ações para reduzir custos. O gestão, eu vou gerenciar, organizar, então administro os serviços. E o objetivo é deixar a operação funcionando também. Nesse contexto, pensando em bloqueios, a gente precisa identificar, pelo menos eu faço isso, onde está a falha. Não quem é o culpado, onde está o problema, onde está o erro. Ah, o bloqueio aconteceu por causa disso. Certo, identifiquei a falha. E não, alguém fez XYZ. Eu não quero saber o que alguém fez. Normalmente eu faço assim. Eu quero saber o que aconteceu. Foi isso. Isso aqui está causando bloqueio. Exemplo, essa linha aqui não está funcionando porque o gestor do sistema lá, gestor web, por exemplo, que pode ser a TIM, a Clara, a Vivo, a Oi, todos têm um sistema de gestão nas linhas móveis. Alguém foi lá e bloqueou o serviço de internet, ou bloqueou o serviço de voz e a pessoa não consegue usar o serviço. Então, identifique a falha. Uma falha, por exemplo, de bloqueio por motivo de inadimplência, a gente faz contato com o operador, ou vê nos sistemas e diz, opa, essa linha está bloqueada por motivo de pagamento. E aí a gente também identificou a falha, próximo nível, correção. Pelo menos na minha cabeça, tá? E é a metodologia que eu passo. Não me importa se o financeiro foi que esqueceu, ou se foi administrativo, ou se foi o pessoal do estoque. Não importa quem foi que fez o processo. O que me importa é identificar a falha, ok, alguém precisa fazer esse pagamento. Vamos lá ver quem é que vai fazer esse processo para a gente desbloquear as linhas? É simples. Você tem que otimizar o processo para resolução. Não adianta, no meu entender, ficar pensando, foi fulaninho que errou. Tô nem aí para fulaninho se foi ele. Eu acho que ele vai até aprender, caramba, esqueci disso aqui. E na próxima atividade ele deve ter atenção. Pelo menos é o que eu acho que deve ser feito. E a gente, tomando esse tipo de atitude, que é pelo menos o que eu faço, o desbloqueio, a gente consegue acelerar o processo porque já identificou o erro, correção, segue o fluxo. Não tem muito mistério, tá? Mas esse é o processo que eu faço. E, como eu te disse, ação para correção. Então, identificou a falha. Próximo passo é corrigir. Fazer com que ele volte a funcionar ou transpor aquela barreira daquele problema para que a linha volte ao normal. É problema no aparelho? Deu problema no chip? Quais são as situações? Então aqui eu estou te dizendo bloqueios, que existem várias formas de serviço não funcionar. Na questão de pagamento, é simples. Não tem um pagamento, fala com a área financeira, ou contas a pagar, ou contas a receber. Cada empresa tem sua estrutura e normalmente é a área financeira que faz esse tipo de pagamento. Feito, você identifica. Eu já vi diversas situações, mas é assim que a gente identifica. Primeiro a falha, depois resolução. Fica mais fácil da gente tratar e resolver todos os problemas que possam vir a acontecer de algum tipo de bloqueio, por exemplo. Os 3 possíveis bloqueios ou suspensões de uma fatura inadimplente. Primeiro, por que eu estou te dizendo aqui fatura? É porque o bloqueio ou a suspensão, ela é por fatura, não é de todo o contrato. Por exemplo, se você tem lá vamos supor que é na mesma prestadora, tá? Um contrato de telefonia móvel com 5 linhas, um contrato de telefonia fixa e um contrato de banda larga, todos com a mesma prestadora.
Se você ficar inadimplente no telefone fixo, não vai impactar nenhuma das outras duas faturas. Você não vai ter nenhum tipo de bloqueio. Não deve acontecer isso. Então aqui o bloqueio é só na fatura que está em aberto. Mesmo que, por exemplo, você tem duas faturas lá de telefone fixo e um só ficar inadimplente, o outro fixo ele não deve sofrer nenhuma ação de bloqueio ou suspensão. É apenas a fatura que consta com o débito em aberto. O que vai acontecer, que vai acarretar normalmente, é se você precisar de um contrato novo ou fazer alguma ação para, vamos assim, ter mais serviços e vamos supor que um contrato esteja inadimplente, aí sim pode ocorrer um choque, uma barreira que impeça você fazer isso. Mas normalmente não vai atrapalhar as outras faturas, que são os outros serviços que você utiliza dos serviços de telecom. Só para você entender, independente do tipo de serviço e a quantidade de faturas que você tem. E os três possíveis níveis de bloqueio é a suspensão parcial, suspensão total e, de fato, o cancelamento daquele serviço. Então, existe esse processo. Primeiro, em alguns dias da fatura em aberto, você tem a suspensão parcial. Então, é um bloqueio, vamos assim, mais leve. Para você, opa, caramba, não fiz o pagamento da fatura, e aí, vamos ver. É normalmente para essa função. É para você enxergar que existe algo que está inadimplente. Prestadores de pequeno porte, normalmente voltados à banda larga, eles não fazem esse bloqueio. Eles normalmente fazem contato com a gente, no caso, quem faz a gestão de telecom, no caso comigo, das empresas que eu gerencio, ou da minha empresa, e da sua empresa, provavelmente você ou alguma outra pessoa que administra esses contratos. Feito isso, a gente sabendo daquele débito, vai fazer o processo de solução, que é descobrir qual é a fatura, qual é o boleto, qual é aquele contrato que está inadimplente e segue o fluxo para pagamento. Normalmente é isso que a gente faz com a suspensão parcial. Quando chega na suspensão total, o cancelamento já é uma questão mais que tem algum problema ali ou a empresa realmente não quer fazer aquele pagamento. E aí entra nesses dois cenários, que sim, o contrato ele pode ser rescindido, ou seja, ser interrompido por falta de pagamento. Mas esses são os três níveis que você tem que entender de uma maneira mais simples, são esses três pontos. O que acontece na suspensão parcial? Ou seja, a fatura que tiver com débito em aberto, ela vai sofrer uma ação. E essa suspensão por débito, ou seja, parcial, a primeira suspensão, o primeiro bloqueio, é com 15 dias da fatura em aberto. Então o vencimento é dia 10. Dia 25 ela pode ter esse tipo de bloqueio. 25, 26. Mas não é uma obrigatoriedade, tá? Nem sempre você vai ter esse bloqueio exatamente nessa data. Nas grandes prestadoras, normalmente sim, acontece um bloqueio nessa data. Porém, você tem que saber que, acontecendo o bloqueio, primeiro vê quais são as questões, o que é que está acontecendo, identifica a falha. Sendo por motivo de débito, é você avaliar, normalmente com a área financeira, que deve fazer aquele pagamento, se ela fez, se ela não fez, avalia essa questão para que as linhas voltem ao normal. E isso é apenas no contrato que está com o boleto em aberto, tá? Então, se você tem lá 10 faturas da mesma prestadora, só que está inadimplente é que vai sofrer esse bloqueio. As outras permanecem a utilizar o serviço sem impedimento. E o que é bloqueado? Ou seja, beleza, aconteceu, suspensão parcial, o que é que vai ser impedido? Chamadas realizadas, SMS enviados, isso vai ser bloqueado. Assim como a internet, ela pode ter a redução da velocidade e você não deve receber mais ligações a cobrar. Ou seja, em resumo, a suspensão parcial, ela tem o objetivo de fazer com que você não gaste mais serviços financeiros, vamos dizer assim, na maioria dos casos, para que não aumente a dívida. Normalmente é esse o raciocínio que se tem. Então a suspensão parcial é aquele primeiro aviso. Isso aqui aconteceu, você está com esse bloqueio por motivo de inadimplência, fatura vencimento tal, que você deve fazer o pagamento para que os serviços voltem à sua normalidade. Normalmente é esse o fluxo. Tem, lógico, faturas que têm bloqueio, tem faturas que não têm bloqueio, pode ter um atraso do sistema ou algo do tipo, mas o fluxo é esse de uma suspensão parcial ou um bloqueio parcial, bloqueio por débito. Depende de como cada prestadora chama ou como até você pode chamar
dentro da tua organização. Mas esse é o fluxo que acontece e que é autorizado, vamos dizer assim, é regulamentado pela Anatel, que ela permite que as prestadoras façam, e é esse o processo que elas devem fazer para a gente como consumidor. Como acontece, ou como deve acontecer, tá? A notificação dessa suspensão parcial. Lembrando que a suspensão parcial são com 15 dias de contrato com o débito em aberto. Então o vencimento é dia 5, dia 20, 21, ocorreu o bloqueio. Porém, você tem que ser avisado antes. Esse aviso pode ser um SMS, pode ser um e-mail, pode ser uma ligação, ou seja, ela parte do princípio que passou para você. E até algumas prestadoras, eu já vi isso nas faturas, tem dizendo lá os artigos da resolução 632 da Anatel, dizendo que pode acontecer o bloqueio se você ficar inadimplente e outros pontos. Então até na fatura você tem esse tipo de aviso, que a gente como consumidor, eu e você, a gente como gestor de telecom, tem que ficar de olho nesse tipo de questão e que pode acontecer essa suspensão parcial. Então, ela deve informar os motivos, ou seja, ela vai notificar, você está sendo bloqueado na fatura tal. E aí, lógico, a gente tem que ter essa identificação. E o que acontece muito, se você tiver algum tipo de situação assim, ou até, depende da prestadora, quantas faturas você tem, depende do teu cenário, mas quando eu atendi um grande cliente que tinha diversas faturas, eu recebia contatos de cobrança. E eles diziam lá várias faturas, até faturas que nem venceram ainda. Então é bom sempre você saber quais são as faturas que estão em aberto, quais são as faturas que não estão em aberto, as que passaram de vencimento, as que não passaram de vencimento, porque ocorrendo esse tipo de notificação, você deve saber quais são as faturas que passaram no vencimento há 10 dias, 5 dias, você tem que pelo menos ter essa noção. Mas a obrigação da operadora é fazer essa notificação para a gente. Ele deve informar o valor do débito aberto, o prazo da suspensão parcial, suspensão total, de cancelamento, ou seja, se você permanecer inadimplente, quais são as medidas que a prestadora vai fazer. Suspensão parcial é aquele débito com 15 dias. Depois, se continuar com o débito em aberto, tem a suspensão total e posteriormente o cancelamento daquele contrato. E também deve passar para você a possibilidade de negativação, ou seja, você pode, se permanecer inadimplente, se o contrato vier a ser encerrado, a negativação vai ser possivelmente feita por causa daquele débito que consta em aberto. Então, saiba que ela tem que fazer essa notificação, ela tem que te avisar por um desses meios, ou seja, você deve ser informado. Por mais que você não responda a prestadora, aqui ela tem essa possibilidade. Passou para você a informação e faz o bloqueio dos serviços. O que é como acontece a suspensão total de uma fatura, de um contrato, na visão de um débito em aberto? Lembrando que você tem, antes da suspensão total, a suspensão parcial, que são com 15 dias da fatura em aberto. 15 dias, a prestadora vai lá e bloqueia. A suspensão total é após isso. Então, 30 dias da suspensão parcial, ou seja, com 45 dias da fatura em aberto, é que pode acontecer essa suspensão total. E o objetivo dela é você literalmente não utilizar mais o serviço. Ou seja, você não conseguir utilizar o serviço que inicialmente você fez a contratação, tá? Isso, lembrando, sem um protocolo, sem uma reclamação formal sobre aquela conta. Se a conta estiver correta, por exemplo, é que segue esse fluxo. Se existir uma contestação, esse prazo ele é congelado. Ele não vai estar andando, vamos dizer assim, porque existe possivelmente problema ali na fatura que você deve ter identificado. Mas, fatura estando no fluxo normal, isso que deve acontecer. Nos contratos que eu gerencio, eu não me recordo de ter chegado nesse tipo de suspensão total. Porque normalmente todas as faturas que foram encaminhadas e tudo mais, quando a gente chegava na suspensão parcial, que é com 15 dias, e ocorria o bloqueio do serviço, se, lógico, acontecendo, a gente tomava as ações para o serviço voltar ao normal. Então aqui eu creio que vai ser difícil você chegar nesse patamar, mas você deve conhecer e saber que ele existe. Vai que o usuário lá não avisa, a linha continua sem funcionar, achando que é um bloqueio, que é uma coisa, e pô, tem a suspensão total.
Então é bom você ficar de olho nesse tipo de situação e ficar atento se algum serviço deixar de funcionar e até passar essas informações para os usuários. Se o serviço não está funcionando, avisa para a gente que eu digo, a equipe que faz a gestão de telecom ou a pessoa que faz a gestão de telecom, para que ela avalie o que é que está acontecendo naquele contrato e veja a melhor forma de voltar ao normal. Lembrando, é apenas no contrato, ou seja, se você tiver 10 faturas daquela prestadora, apenas o que tiver inadimplente é que vai sofrer as ações. Não é todas as linhas do contrato, a não ser que todas estejam na mesma fatura, que é inadimplente. Mas se você tiver essas faturas separadas, é a que tiver com valor em aberto que vai sofrer essas ações de suspensão total por motivo de débito em aberto. E é o bloqueio de tudo, como eu te passei. Então, voz, internet, SMS, você não deve conseguir utilizar nada. É a mesma coisa que um pré-pago, que aí, lógico, né? Você pode ter pós-pago ou pré-pago, mas um pré-pago que ficou alguns meses sem utilizar o telefone. E aí, não colocou crédito, tem um bloqueio direto do serviço. Ele não consegue fazer a utilização. Só vai ter um número lá, mas aquele número não vai permitir você fazer praticamente nenhuma ação. E aí você tem que saber disso, porque você tem que evitar esse tipo de problema. Ops! O que acontece também é que você não deve ter novas cobranças. Então, na suspensão parcial, você, ainda com aquele tipo de bloqueio, você utiliza o serviço. No total, como você não consegue utilizar o serviço, você não vai ter cobrança sobre mensalidade do serviço. Então, você tem a assinatura lá do plano, a partir do momento que existe a suspensão total, não deve ser mais cobrado. Ou seja, com 45 dias da fatura em aberta, você vai ter essa suspensão e a partir dali não deve haver mais nenhuma cobrança sobre os serviços. Restabelecendo a prestação do serviço com a suspensão, seja parcial ou total, com o motivo lógico sendo de débito, e a gente querendo fazer isso antes da rescisão do contrato. Ou seja, você teve a suspensão parcial ou teve a suspensão total, teve um desses dois bloqueios e você quer que a linha volte ao normal, independente do motivo. Você pode fazer isso antes que ocorra o cancelamento. Acontecendo o cancelamento, em alguns cenários você até consegue, mas vai ser mais difícil. O ideal e o melhor, mais normal, vamos dizer assim, que aconteça, é você fazer essa reativação do contrato antes do cancelamento de fato, porque você vai evitar um monte de problema. Então, é possível fazer, tá? E depende do seu pagamento. Ou seja, você está lá com débito em aberto, ocorreu a suspensão parcial, total, qualquer uma das duas. Você fazendo o pagamento do boleto original, ou seja, da fatura, que estava lá em aberto, esse prazo ele vai ser automaticamente sanado porque você fez o pagamento. Então a prestadora ela identifica aquele pagamento e desbloqueia. Em alguns cenários, algumas prestadoras, e aí também depende do tipo de serviço, ela faz como sendo desbloqueio por confiança ou desbloqueio do débito porque você mandou lá o comprovante de pagamento. O ideal é você sempre falar com a prestadora, tem um bloqueio, fiz o pagamento e, por favor, desbloqueie a minha linha porque eu preciso utilizar os serviços da empresa e eu vou fazer o pagamento no futuro, ou já fiz o pagamento, ou toma aqui o comprovante, está aqui na minha mão, está aqui no computador. Em todos esses cenários, você fala com a prestadora para que o serviço volte ao normal por esse motivo, sendo débito, e você mostrando que você vai resolver. E aí cada prestadora atua de uma forma. Você pode ter o desbloqueio ou não. A pessoa lá que te atender pode bater o pé e não fazer. E aí o ideal é liga para outra pessoa, tenta ver algum meio de ter o serviço restabelecido. Neste processo, depende do pagamento. O que pode acontecer, tá? Você não tem custo para restabelecer, você pode reativar. E vamos supor, o valor é grande para você, é um valor alto. A empresa não vai ter como marcar com aquele valor, por qualquer motivo que venha uma fatura mais alta, você pode normalmente parcelar uma fatura. Você pega o valor dela e parcela. O que as prestadoras normalmente não fazem é você parcelar quando existe valor de multa. Mas eu nunca vi em nenhum local, pelo menos juridicamente, dizendo que a fatura ela não pode ser parcelada porque dentro dela consta multas. Então não sei essa questão juridicamente.
Porém, sistematicamente eu sei que sim, as prestadoras podem lá pegar a fatura, mesmo que tenha multa, e fazer um parcelamento daquele valor, da fatura como um todo. Mas, você tendo o débito em aberto, você só consegue restabelecer ou pagando a fatura que está com o valor em aberto, ou fazendo um parcelamento dela e pagando pelo menos a entrada daquele parcelamento. Como eu te passei aqui, a questão é da fatura, tem a parte de parcelamento e o prazo de restabelecimento é de 24 horas a partir da identificação do pagamento. Isso aqui é feito de forma automática. Não necessariamente você precisa ligar, mas normalmente a gente liga porque a gente quer acelerar o processo. Mas a prestadora ela pode simplesmente não desbloquear antes o serviço ou dizer para você, tudo bem, vamos aguardar a identificação do pagamento, porque é um direito dela. E após a identificação, eles têm esse prazo de 24 horas para que o serviço volte a ser ativo normalmente. Só para você ficar ciente que esse é o fluxo, esse é o prazo, e é assim que a gente consegue restabelecer o serviço das linhas ou dos contratos que tiverem com inadimplência. Cancelamento do contrato por débito em aberto. E eu já vi isso em algumas situações, como quando eu trabalhei na TIM. Na Claro, acredito que também eu já vi isso, que eu trabalhei nos 2 call centers. E pode acontecer, mas com os meus clientes nunca aconteceu. Pelo menos não que eu me recorde. Mas é uma situação que, no meu entender, é delicada, porque a empresa ser cancelada, pelo menos algum contrato por débito em aberto, é porque passou batido aquele valor e a empresa não fez o pagamento. Ou aconteceu algum problema com a empresa que ela não conseguiu arcar com aqueles valores. Mas eu acredito que a gente não vai ver esse tipo de situação acontecendo com os nossos contratos, porque a gente deve fazer essa gestão de pagamento da melhor maneira possível e impedir que isso aconteça. Mas, caso aconteça, você deve saber o que fazer e como é que isso acontece. O prazo para acontecer isso é de 30 dias da suspensão total. Existe a suspensão parcial com 15 dias, depois de 30 dias a suspensão total e depois de mais 30 dias a suspensão total vira um cancelamento. Ou seja, tem um prazo de 75 dias da data do vencimento em aberto até o cancelamento do contrato. Então esse é o prazo que existe, 2 meses e meio, para que ocorra o cancelamento. Então eu acho que é tempo suficiente para a gente conseguir identificar se existem valores abertos, a prestadora fazer contato, dizer que existe alguma coisa, para você evitar esse tipo de situação. E, por incrível que pareça, existem pessoas com má intenção que sempre manda boleto em aberto, diz que existe um valor em aberto, e você, no meu entender, não deve acreditar nisso, sempre verifica com a prestadora. Mas, acontecendo valores em aberto, você tem que saber desse fluxo, tá? E quando acontece o cancelamento por motivo de inadimplência, a prestadora ela pode fazer a negativação daquele cliente. Por exemplo, nesse motivo, tá? Não é só por esse motivo que ela faz a negativação. Se existirem multas no contrato, ou uma multa, quantas forem existentes, elas podem ser cobradas e normalmente vão ser cobradas. Então, vamos supor, você está com o contrato lá em 12 meses, usando, falta mais 12 meses para encerrar, é um contrato de 24. E aconteceu essa situação no meio do contrato, provavelmente você vai ter que arcar com o valor de multa. Então, o débito que era 1, provavelmente ele vai ser maior. E aí, cada cenário é um cenário. Existem diversas situações de cancelamento por inadimplência e que sim geram multas. E outros que, por exemplo, o contrato está lá há muito tempo e não vai gerar uma multa. É possível, mas você tem que sempre ficar atento nesse tipo de situação, porque acontecendo esse tipo de cancelamento, sim, pode existir alguma cobrança se existirem fidelizações, se tiver desconto, se tiver oferta de aparelho, qualquer valor adicional ou benefício que você tenha recebido naquele contrato. E isso não atrapalha, ou seja, não bloqueia os outros contratos que você tenha com a mesma prestadora. Se, por exemplo, isso aqui aconteceu com um contrato de banda larga, o de telefonia móvel não vai ter problema. Você vai continuar utilizando. O de telefonia fixa, mesma forma, não vai ter bloqueio sobre eles. O que vai acontecer, que você vai perceber isso, é se você quiser um novo serviço naquela prestadora, eles vão barrar, eles vão dizer que existe um débito e não vão liberar para você adquirir. Normalmente é isso que acontece quando você tem um valor em aberto ou um cancelamento, por exemplo, por inadimplência, que aconteceu
e consta lá aquele valor em aberto, tá bom? Então, fique ciente que é esse o fluxo que acontece. Quando você tem a baixa do registro de débito em sistemas de proteção ao crédito, a gente como consumidor, e isso acontece muito, ou seja, a inclusão, quando a gente não fez um pagamento que a prestadora acha que aquele valor é correto ou que é um pagamento que a gente esqueceu ou algo do tipo, tá? Tem diversas situações. No contexto de eu não fiz o pagamento, mas aquele contrato foi cancelado e opa, agora eu fiz o pagamento. Ou paguei ele com desconto, ou paguei ele com o valor que estava, ou fiz um parcelamento e paguei a entrada. O importante é, para você conseguir retirar, você tem que primeiro fazer o pagamento da dívida. Acontecendo aquilo, a prestadora ela é obrigada a retirar o seu CNPJ dos sistemas de proteção ao crédito ou qualquer sistema. Se ela colocou no cartório, se ela colocou no Serasa da vida, ela tem que retirar aquelas informações porque você fez a quitação daquele débito. Então entenda que a prestadora pode colocar o nome, mas após a quitação ela deve fazer a retirada, tá? Ou seja, a exclusão dessas informações e do registro de inadimplência. A gente como consumidor, a gente tem esse direito. E na prática é automático. Você não precisa nem ligar para a prestadora e pedir. Ela já deve fazer isso sistematicamente, ou seja, existem sistemas lá que identificou o pagamento, é um cliente inadimplente, tem lá o sistema do Serasa, ele deve fazer retirada. Em resumo, é mais ou menos isso que deve acontecer. Porém, é sempre bom você solicitar, né? Não precisa, mas na dúvida, liga para o atendimento, gera lá um protocolo, gera uma gravação, informando que você fez o pagamento, a dívida é essa, XYZ, desse tipo de contrato, você fez o pagamento e você quer a exclusão. Fazendo isso, vai nada mais nada menos do que reforçar o seu pedido, mas deve ser de forma automática. Lembrando, após quitar o débito, e deve ter um prazo de 5 dias. Porém, isso após a identificação do pagamento na prestadora. Se, por exemplo, você fez o pagamento hoje, liguei para a prestadora e avisei, não quer dizer que ela identificou isso no sistema. Ela precisa guardar a baixa de pagamento sistemática, que é todo um processo que existe. Hoje em dia, sempre vai estar mais rápido do que alguns anos atrás. Isso é fato. Sempre existe uma melhora, uma velocidade maior. Mas existem falhas que podem acontecer, então sempre é bom você ligar informando que fez aquele pagamento, porque caso não aconteça esse desbloqueio, você liga para a prestadora, passando esse prazo de 5 dias, eu fiz o pagamento, data tal, fiz esse processo aqui, mas ainda consta lá, por exemplo, lá no Serasa, o meu CNPJ. E aí? Aí a pessoa deve fazer alguma ação para fazer essa correção e retirar esse registro, tá bom? Então saiba que é possível, tem esse prazo, e são essas informações que você deve ter para fazer esse tipo de processo e ter essa exclusão dos sistemas, dos órgãos de proteção ao crédito ao consumidor. O que é que a gente viu na aula de hoje, tá? Como eu gerencio e tomo as ações sobre bloqueios, eu te passei essas informações dos bloqueios e como é que eu faço. Os 3 possíveis bloqueios e suspensões que a gente viu, as notificações, suspensão parcial, suspensão total, o restabelecimento do serviço enquanto você está nessas 2 suspensões para não chegar no cancelamento e o cancelamento que pode existir por débito em aberto. Então, o cenário de bloqueios são esses aqui e que a gente pode ter o serviço restabelecido. Porém, se houve o cancelamento por inadimplência, a gente consegue fazer a baixa ou exclusão, retirada do CNPJ, por exemplo, dos dados de proteção ao crédito, depois de qualquer pagamento. Mas, normalmente, a prestadora ela só coloca nos órgãos depois que existe o cancelamento do contrato. Então, você fica ciente que esses são os pontos que eu acho bem importantes nesse fluxo de bloqueios e suspensões por inadimplência. E o objetivo da aula foi você conhecer todos os pontos envolvendo situações de bloqueio e suspensão por falta de pagamento. Então, veja que são 3 pontos, são conceitos para você entender e que você tenha menos problemas. A ideia é que você não passe por essa situação ou, se for acontecer, apenas o bloqueio parcial, suspensão parcial, que é aquela com 15 dias. Porque isso pode acontecer. Alguém esqueceu o pagamento,
alguém pagou até a fatura errada, pode acontecer diversos cenários. Acontecendo, não importa o motivo, identifica a falha e vai lá resolver. Não tem muito mistério sobre isso, pelo menos é como eu prefiro trabalhar. Eu acredito que o fluxo segue mais fácil, tá bom? Espero ter te ajudado, te auxiliado com essas informações. Aula sobre bloqueios e suspensões por falta de pagamento, no caso por inadimplência. Aula 048 do projeto Gestor e Telecom. Qualquer dúvida, manda no comentário. Abraço. Fui!